Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, espero que vocês estejam atentos, ligados, né? Porque o tema da aula de hoje, aliás, eu diria é explosivo, né? É um tema aí que você tem que ficar bem esperto, senão a casa cai para você. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar um pouco sobre um dos aspectos mais importantes do início do século XXI e que, de uma certa forma, tem afetado as relações internacionais, né? Principalmente pensando do ponto de vista dos Estados Unidos e da sua relação com o restante do mundo. A gente está falando aqui de algo que é chamado de doutrina Bush. Bush por quê? Vocês sabem que teve um presidente antes do senhor Barack Obama chamado George Walker Bush ou George W. Bush, que era o presidente dos Estados Unidos ali em princípios dos anos 2000, né? Não sei se vocês lembram, mas o pai dele também foi presidente dos Estados Unidos, entre o finalzinho dos anos 80 e princípios dos anos 90, né? Depois veio o Bill Clinton e depois do Bill Clinton veio o senhor George Walker Bush. E por que se atribui o nome doutrina Bush a algumas ideias do início da década de 2000? Talvez vocês se lembrem, né? Alguns aí talvez nem tivessem nascido, mas em 2001, no dia 11 de setembro, aconteceu um episódio aí, uma tragédia, né? Este fatídico dia marcado pela queda das Torres Gêmeas. Eu vou até mostrar uma imagem aí para vocês. Então a gente vai mostrar aí um pequeno trecho de vídeo das torres, né? Vocês estão vendo aí que o World Trade Center, né, que eram as duas torres mais altas de Nova York, né, e um dos prédios mais altos do mundo, né, um dos conjuntos de edifícios mais altos do mundo, foram, digamos assim, derrubados, né, através ali de um ataque atribuído aí ao terrorismo, né, 2 aviões, cada avião se chocou com uma torre e essas torres acabaram caindo, né? Ou seja, nesse sentido a gente pode até dizer, né, tirando o aspecto trágico, né, desse episódio, que a casa caiu para os Estados Unidos, né? E por que isso aconteceu, né? Bom, primeiramente, atribuiu-se a queda dessas torres a um componente terrorista aí no meio, né? Então, a principal motivação para a queda de 2 torres, de 2 símbolos que representavam o poder econômico da cidade de Nova York e, por consequência, dos Estados Unidos, né, estava associado, obviamente, a práticas terroristas. Porque nesse espaço, né, representado pelo World Trade Center, que é um complexo comercial, você tinha ali, obviamente, a sede de grandes empresas, você tinha uma parte do mercado financeiro sediada ali, então é óbvio que atacar um símbolo desse poderio econômico teve uma repercussão gigantesca, né? E nesse mesmo dia, né, esse ataque não foi único, né? Talvez vocês não se lembrem ou não tenham ouvido falar, mas a sede do Pentágono nos Estados Unidos também foi atingida. Um avião caiu sobre o Pentágono, destruiu boa parte das instalações de uma das alas do Pentágono. O Pentágono é um organismo de inteligência, né, dos Estados Unidos, que reúne uma série de órgãos ali do setor militar, do setor estratégico, né? E o avião que caiu sobre uma das áreas ali do Pentágono destruiu parcialmente, né? E até mesmo, né, na verdade, esse avião ele estava se dirigindo não ao Pentágono, mas à Casa Branca, né? Mas por uma questão ali de impossibilidade, né, o avião acabou caindo sobre o Pentágono. Então percebam que esse ataque às Torres Gêmeas e o ataque ao Pentágono, na verdade, ele fazia parte ali ao que se sabe de algumas reações deliberadamente planejadas para atingir alguns símbolos e colocar uma instabilidade política gigantesca nos Estados Unidos, como de fato aconteceu. Até porque a gente sabe que os Estados Unidos, até princípios ali dos anos 2000, nunca tinham sido atacados de maneira tão significativa dentro do seu território, né? Então, tirando os episódios de Pearl Harbor, mas aí você está falando da parte americana que fica no Havaí, né? Então, não falamos do território continental, onde vive a maioria da população. Então percebam que isso não era só um simples atentado terrorista com todas as suas consequências e repercussões trágicas, né, e as mortes que isso acabou provocando, mas é um ataque à simbologia da supremacia e do poderio militar, cultural, econômico norte-americano. E nesse sentido, o pronunciamento que o Bush, né, fez após os atentados, ainda no mesmo dia, né, eu vou até mostrar uma foto do Sr. Bush. Então, vocês estão percebendo aí que esta figura, né, este presidente, né, na época, ele tinha de dar uma resposta à sociedade em relação ao que aconteceu.
E aí, o que ele acabou atribuindo, e depois isso acabou sendo mais formalizado em um documento, né, que na verdade ali era uma série de procedimentos adotados, que seriam adotados pelos Estados Unidos, né, o George Bush, W. Bush, ele vai acabar, obviamente, atribuindo uma espécie de guerra ao terror, né, já que ele e a equipe militar e as pessoas que faziam parte da inteligência norte-americana, através da CIA, do FBI, enfim, a identificavam, obviamente, como um dos principais, o principal motivador, aliás, como um atentado terrorista. Né? E aí, obviamente, que os grupos terroristas acabaram ficando na mira dos Estados Unidos por conta das repercussões trágicas do 11 de setembro. Né? Primeiramente porque ela afetou a economia mundial, né? O setor aéreo, por exemplo, foi duramente atingido, algumas companhias aí tiveram muitos problemas, inclusive aqui no Brasil, por conta, obviamente, de um atentado terrorista e a repercussão que causou, né? O medo, né, de você, de repente, estar em um voo e alguém ter a brilhante ideia de jogar o avião em que você está num edifício. Então, não é um bom momento para se estar no avião. Então, vocês imaginam as repercussões disso no mercado de aviação, né? E, obviamente, em outros setores. Então, isso acabou fazendo com que o George W. Bush e o governo, né, da época acabassem entendendo que era necessária uma resposta rápida, direta, eficiente e bastante rígida, né, nos seus princípios, justamente para mostrar o quê? Que os Estados Unidos iriam precisar agir de maneira unilateral, precisariam agir de maneira a conter todos os focos de tensão em relação aos seus interesses para fazer com que os seus valores, a sua supremacia, fossem ali estabelecidos, né, e que não pudessem mais ser ameaçados. Então, nesse sentido, define-se uma espécie de guerra ao terror, né, contra as práticas de grupos terroristas. E aí é nesse sentido, por exemplo, que a Al-Qaeda, né, que é um dos grupos ali de práticas terroristas, capitaneado pela figura do Osama Bin Laden, né, acaba sendo um dos alvos da espionagem do exército, né, da parte militar norte-americana. E aí, em 2002, você tem aí uma ação mais efetiva, né, por exemplo, com esse documento que eu falei para vocês, né, que é um conjunto de ações que deveriam ser tomadas pelos Estados Unidos para justificar as suas ações militares no exterior, né? E aí alguns princípios vão estar envolvidos. O primeiro deles, a definição de uma espécie de eixo do mal, né? Quando eu falo de eixo do mal aqui, né, alguém pode até estar pensando aí em algum desenho, algum super-herói. Não, aqui quando eu falo de eixo do mal, estão relacionados a países que têm um potencial para práticas terroristas, ou porque tem grupos terroristas ou células terroristas, como era o caso do Afeganistão, com a tal da Al-Qaeda, ou porque tinham posições políticas muito divergentes da dos Estados Unidos. E aí, nesse sentido, acabaram entrando países como a Coreia do Norte, como o Irã, como a Síria, como depois Cuba, né? Por quê? Porque são países que contrastam muito com os interesses norte-americanos. Né? Em função da adoção de um liberalismo econômico, de um sistema militar que fosse aliado aos Estados Unidos, então, obviamente que por serem considerados inimigos, acabam entrando no tal do eixo do mal, né? Uma expressão muito divulgada em princípios dos anos 2000. Um outro detalhe, a chamada guerra preventiva, ou seja, identifiquei a suspeita de grupos terroristas como a Al-Qaeda, por exemplo, ou da presença de grupos no Iraque que venham a se sobrepor aos interesses, por exemplo, do setor petrolífero norte-americano. O que eu vou fazer? Uma guerra preventiva. Antes de me atacarem, eu vou atacar antes, como uma forma de me prevenir, como uma forma de impedir que eu sofra consequências posteriores de um ataque que eu não sei se virá. Então, é uma guerra preventiva. E, nesse sentido, ela é uma solução unilateral. Então, uma política unilateral. Os Estados Unidos, nesse momento, eles se reservam ao direito, através dessa política, de atacar qualquer parte do planeta que estivesse ali se confrontando contra os seus interesses e que pudessem representar uma ameaça. Né? A gente percebeu já em alguns episódios que algumas ameaças acabaram nem se provando. Né? Por exemplo, no Iraque, a possibilidade da existência de arsenal nuclear, que até hoje é objeto de discussão, porque não encontraram nada até agora. Né? Então percebam que você tem também algumas motivações geopolíticas associadas, por exemplo, ao fortalecimento do complexo industrial militar, né, do qual os Estados Unidos têm uma dependência, né, porque alguns conflitos acabam, né, tendo gastos muito elevados. Se a gente pegar ali conflitos como o do Afeganistão e do Iraque, né,
esses conflitos já fizeram com que os Estados Unidos gastassem ao longo da década de 2000, da primeira década, aí, cifras em torno de $1 trilhão. Então, é um valor bastante elevado. E nesse sentido, a gente sabe que a indústria de armas, ela tem uma força muito grande, especialmente dentro dos setores republicanos, dos quais o George W. Bush faz parte, né? Aliás, o George W. Bush, ele é do Partido Republicano, né? Muito ligado aí a setores muito tradicionais e muito conservadores da sociedade norte-americana, né? Setores ali cristãos, setores ligados à indústria de armas, né? A indústria de equipamento bélico em geral, enfim, né? Você tem ali alguns setores bastante conservadores associados à presença do George W. Bush. Então, são coisas que também contribuíram para que esse eixo do mal, né, e a adoção dessa guerra preventiva também ganhassem força, né? Embora com uma oposição, inclusive dentro dos Estados Unidos, uma parte da sociedade que não concordava com essas intervenções, justamente porque elas poderiam ter repercussões ainda mais negativas e pôr uma situação de insegurança ainda maior dentro dos Estados Unidos. Um outro detalhe, né, nas relações internacionais, porque assim como a guerra preventiva ela se tornou uma relação unilateral, os Estados Unidos começaram a agir de forma unilateral em algumas questões. Por exemplo, enfraquecendo a ONU, tá, e o seu Conselho de Segurança. Porque a partir do momento em que você adota uma postura como a da doutrina Bush, em que a ação ela é unilateral, né, você ataca de acordo aí com os seus interesses nacionais, você deixa de ouvir órgãos internacionais, como a ONU, já que ela deveria ser o canal internacional de diálogo, de resolução dos conflitos, e antes do ataque a uma outra nação, né, a ONU, ela tem essa função, né, de ser o organismo mediador, e se necessário uma intervenção externa, né, você geralmente organiza um exército da própria ONU. Né? Então você reúne os exércitos dos países aí que fazem parte da ONU e organiza uma missão. É assim que deveria funcionar. Só que no caso dos Estados Unidos, essa ação ela passa a ser unilateral durante o período do Bush. E esses fatores vão fazer com que tudo isso se transforme na chamada doutrina Bush, que a gente percebe não teve resultados muito significativos, né? Tanto no Afeganistão quanto no Iraque, que são os dois conflitos mais recentes, as consequências foram desastrosas, né? Esses países eles não conseguiram até agora a sua estabilização política de fato, eles têm problemas estruturais bastante sérios, o número de baixas, né, de mortes, inclusive entre civis, foi bastante elevado, e mesmo dentro do exército americano, né, você teve um número significativo de baixas, né? Muitos soldados morreram em função desses conflitos. E ao custo aí, que eu falei para vocês, de pelo menos $1 trilhão. Então percebam que essas questões desastrosas que também afetaram a economia norte-americana, né, porque manter operações como essas tem um custo muito elevado, né, colocaram a opinião pública, né, contra o Bush, né? Então o George W. Bush acabou ficando na mira da opinião pública, da imprensa, da sociedade, e isso fez com que, associado a outros fatores ligados ao que eu disse para vocês do conservadorismo dos republicanos, né, fizessem com que os Estados Unidos, por exemplo, ali elegessem em 2008 o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, o Barack Obama, né, aí associado a uma linha dos democratas, né, a valores liberais, associados a outras questões, a outras demandas diferentes da dos republicanos, né? Mas isso é um assunto para outro papo, para outro momento, tá bom, gente? Espero que eu tenha ajudado vocês aí com mais essa etapa dos estudos, né? Aliás, essas questões relacionadas aí a conflitos, elas são bastante frequentes em vestibulares, então tem que dar uma olhadinha, uma estudadinha, de preferência dando uma olhada também nas aulas sobre Estados Unidos, né? E aí vocês conseguem entender melhor um pouco esse contexto, tá bom, gente? Até mais, até uma próxima, bons estudos! Estude.